Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swimcast. Hoje a gente tem o enorme prazer de receber um apaixonado por natação. Daniel Takata vai conversar aqui com a gente. É um estatístico, um super escritor e, mais do que tudo, acho que um apaixonado por natação mesmo. Daniel Takata, obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. Bia e Danilo, queria agradecer o convite, agradecer e parabenizar também a iniciativa de vocês, porque, nossa, os episódios estão sensacionais, assim. Eu ouvi alguns já e, nossa, eu fico fazendo exercício aqui em casa nessa época de quarentena ouvindo o Swimcast, né? E tá muito legal, parabéns mesmo. Pô, que legal. Obrigado aí, baita prazer mesmo poder estar conversando com você, e a gente vai tocar muita história legal, muita curiosidade aí, tenho certeza que vai ser mais um episódio incrível. Para começar, né, primeiro que eu queria fazer um comentário já, que acho que muita gente conhece você por essa parte dos dados e das estatísticas que você tem trazido agora, principalmente com o esportístico, né? Para quem ainda não conhece, recomendo seguir ali no Instagram, muito legal, bastante dado interessante. Mas a coisa que eu mais lembro, assim, de você são dos seus textos, né? Inclusive do seu antigo blog, né? A Carol Moncorvo, que faz aí a Swim comigo, ela comenta que ela amava ver o blog quando ela era novinha, ela era infantil. Então, apesar de você ser conhecido mais pelos dados, pra mim você assim, o que eu mais admiro em você ainda é a sua escrita, tá? Então, só pra começar falando isso. Poxa, muito obrigado mesmo. Não, ainda mais vindo de você, assim, sabe? Isso me deixa... Porque eu adoro os seus textos também. Então vindo de você, assim, é uma honra muito grande. Assim, a Carol, ela já tinha comentado isso comigo, era o blog o Raia 4, né, que eu tinha. Sim. Acho que eu criei esse Raia 4 faz mais de 15 anos. Então, nossa, ficou muito, muito honrado mesmo. Obrigado mesmo pelas palavras. Legal. Então, pô, de onde que veio esse amor pela natação, né? Como que isso começou? Bom, eu fui nadador, né? Então começou daí. Eu treinei por um tempo, né? Eu treinava em Campinas, interior de São Paulo, no Golfinho Azul, que era uma equipe forte lá do interior, sob o comando do lendário Paulo Russo, né? Que muita gente deve se lembrar, o pessoal da velha guarda vai se lembrar. E então eu treinava, eu comecei a treinar, levar a natação a sério quando eu treinava no Golfinho Azul. E, por outro lado, assim, além de gostar do esporte em si, de praticar, eu gostava muito das histórias do esporte, sabe? Isso eu lembro que começou, assim, eu acho que a minha primeira lembrança foi, eu ganhei dos meus pais era tipo uma enciclopédia, assim, só que para criança, né? Que chamava a Biblioteca do Escoteiro Mirim. E lá tinha várias sessões, né? Então falava... tinha sessões de culinária, de história, de geografia, de ciências, de várias coisas, e tinha sessão de esportes, assim. E aí lá eles falavam histórias de Jogos Olímpicos desde da primeira edição lá em Atenas, em 1896. Eu ficava lendo aquilo, eu ficava vendo, falei, caramba, quem que é esse Michael Gross? Quem que é esse Mike Spitz, sabe? E quem que é esse Johnny Weissmuller? E eu ficava encantado, assim, com essas histórias. Então, desde pequeno, assim, eu gostava muito de ler. Eu ficava colecionando jornais. Até hoje eu tenho jornais, assim, de tipo, sei lá, mais de 20 anos, assim, guardados, assim, de coisas de acontecimentos da época que eu ainda guardo, ainda hoje guardo, sabe? Então, eu sempre me interessei por essa parte das histórias, sabe? E eu me lembro na Olimpíada de 96, que foi em Atlanta, que foi, acho que a primeira, não digo a primeira Olimpíada que eu acompanhei firmemente, né? Porque em 92 eu também acompanhei bastante, mas em 96 eu já ficava escrevendo sobre a Olimpíada, sabe? Ficava lá num computador lá que meus pais tinham, e eu ficava escrevendo aquele texto bem incipiente, sabe?
o que aconteceu durante a Olimpíada e tudo, copiando os textos, umas páginas de texto de alguns lugares que eu achava e tal, sabe? Assim, isso foi meio que uma bola de neve, assim. E isso foi, claro, na época eu nem pensava em eventualmente trabalhar com isso. E, na verdade, assim, como eu, e assim provavelmente como vocês também, como muita gente que está ouvindo a gente, todos sonhamos em disputar uma Olimpíada, né? Mas disputar a Olimpíada não é para qualquer um. E aí, a partir de um certo ponto, o meu sonho passou a ser assistir uma Olimpíada, né? Ir para a Olimpíada, assistir uma Olimpíada, e alguns anos depois isso acabei concretizando isso, mas foi assim que a paixão foi se desenvolvendo. E uma né? Olimpíada, né, com credencial, que é uma coisa muito legal. Acho que talvez as pessoas não saibam até o quanto é difícil conseguir isso, né? Então, acabou Pois sendo muito legal. E aí, só uma observação que eu fiquei bem feliz de ouvir você falando dos jornais, porque eu também guardo. Então, Você me entende, então. Eu entendo e eu vou pedir pro meu marido ouvir, porque na quarentena, né, eu resolvi arrumar, e aí eu tenho desde 2004, né? Então, 2004 eu fiz ali... Inscrevi de todas as provas de Atenas, e aí 2008 também, enfim, mas que legal. E como que você era como nadador? Você também curtia muito treinar? Eu sei que a sua irmã ela tinha super destaque, né? Ela chegou a ser recordista sul-americano. Então, como é que foi também acompanhar a trajetória dela e como que você era como nadador? Antes do Takata responder, eu quero fazer uma observação. Eu tô falando com duas pessoas aí que têm praticamente um museu e uma biblioteca de natação em casa, né? Pode ser. Não sei se a minha é muito grande, mas... Deve ser. Mas em termos de natação, eu reconheço que, como não é muita gente que tem, né, que coleciona essas coisas, então eu tenho material bom, sim. Não, legal. Responde aí, a Bia, não podia deixar essa observação de lado. Não, então, eu, assim, na verdade, eu competi, assim, eu treinei e competi, eu considero por pouco tempo, assim, sabe? Foi só 4 anos, assim, que eu tive federado, né? Entre, sei lá, 4, 3 anos que eu tive como federado, alguma coisa assim, né? Entre juvenil e júnior, sabe? Disputei brasileiro, brasileiro absoluto, disputei Finkel, mas eu me considero, assim, fui um nadador mediano, assim, sabe? Eu nunca peguei uma seleção paulista, por exemplo. Eu, no máximo, fui reserva de seleção paulista, sabe? E no máximo cheguei a ser vice-campeão paulista. Mas a minha irmã, eu sempre me espelhei muito nela. Ela é mais nova que eu, né? Mas sempre me espelhei muito nela no sentido da dedicação mesmo, assim, sabe? Porque eu via que os resultados que ela tinha era porque ela se dedicava mais do que eu, assim, sabe? Ela tinha um foco maior, eu percebi isso claramente. E ela chegou a ser recordista sul-americana, né? Absoluto dos 200 livre, foi campeã sul-americana juvenil, né? Então, ela teve um certo destaque. Eu adorava acompanhar minha irmã, sabe? Principalmente depois que eu parei de nadar em 98, né? Quer dizer, parei de nadar no século passado, né? Tanto tempo faz. E aí a minha irmã continuou, né? E eu adorava ficar vendo ela nadar. Quando ela bateu o recorde sul-americano, eu falava para meus amigos: minha irmã bateu o recorde sul-americano do 200 livre. E o recordista sul-americano no masculino é o Gustavo Borges, né? Para valorizar ali, né? Para dar a dimensão do que significava ser recordista sul-americano, né? Para quem não era do esporte, assim. Então eu adorava acompanhar. E acho que isso também foi um fator, quer dizer, ajudou um pouco, assim, eu me envolver nessa parte de querer ficar colecionando jornais, porque eu ficava guardando as reportagens dela, sabe? Ficava guardando os jornaizinhos da Aquática Paulista e as coisas que saíam. E até hoje a gente tem várias coisas lá tá na casa dos meus pais. Então, assim, eu como nadador não fui lá grandes coisas, não. A minha irmã foi, e até hoje eu me espelho muito nela, assim, sabe? Nessa questão da dedicação, da força de vontade, do foco, da concentração, sabe? Eu sou um fã incondicional dela, assim, sabe?
Que legal, que legal. E aí você parou de nadar, entrou na faculdade, foi fazer estatística. Você sempre manteve assim, se manteve acompanhando natação? Conta um pouquinho como é que foi fazer o Raia 4, como é que foi mais ou menos essa cronologia até chegar atualmente. Pois é. É engraçado, assim, porque hoje a gente olha para trás, as coisas parecem que fazem muito sentido, né? Mas quando você está fazendo na época, você está fazendo porque você gosta e porque você tem vontade, sem esperar, né, sem esperar que tenha uma recompensa lá na frente. Mas quando eu, só voltando um pouco assim, quer dizer, voltando bastante, quando eu falei da Olimpíada de 96, em 96, o jornalzinho, o Swimmer Up, ele começou a circular, né, a versão impressa. E hoje, né, o pessoal tem o Swimmer Up, o site, né, mas na época tinha um jornalzinho, que eram o Julian e o Rogério Romero, né, que eram os organizadores, os donos, né, do Swimmer Up. E aí saiu um texto que eles fizeram, baseado num levantamento que eles conseguiram de um estatístico, não lembro se era da República Tcheca ou de algum lugar assim, não lembro exatamente de onde, que aí o cara fazia um levantamento estatístico fazendo a previsão dos tempos que iam ser necessários para vencer as provas da Olimpíada, sabe? E para chegar na final e tudo, né? E eu olhei aquilo, isso em 96, né? Eu nadava, né? Eu estava no colégio e eu olhei aquilo e falei, nossa, caramba, como é que o cara faz isso, né? Como é que o cara faz a projeção? E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Durante muito tempo. Era um estudo estatístico mesmo, modelos estatísticos e tudo. No final das contas, o cara errou quase tudo, né? Mas tudo bem. Eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, como fazer aquilo, e eu não fazia a menor ideia, né? E aí eu acabei entrando no curso de estatística na Unicamp, e aí durante a faculdade praticamente inteira eu ficava querendo fazer aquilo, sabe? Eu ficava querendo que chegasse logo as disciplinas para eu poder fazer uma coisa daquela, sabe? Uma projeção daquela e tudo. Então, assim, mesmo durante o curso de estatística, assim, eu ficava querendo usar dados de natação, né? Evolução de recordes, essas coisas assim, para fazer alguma projeção, previsão, modelagem e tudo mais. Foi quando eu estava na faculdade que o Julian Romero e o Rogério Romero me convidaram para escrever algumas coisas no Swimmer Up, né? Que era o site que eu mais acompanhava, e eles me convidaram para escrever, porque eles gostavam das coisas que eu comentava, as coisas que eu mandava para eles. Eventualmente eu até mandava um texto ou outro esporadicamente. Eles pediram se eu queria colaborar lá, meio fixo. Aí eu comecei a escrever, fazer clipping de matérias e tudo. Eu devo muito ao Julian e ao Rogério, sabe? Por esse começo, assim, por esse start. Que na a gente começa de algum lugar, assim, e, em geral, sempre a gente começa apoiado em outras pessoas, e eu comecei apoiado no Julian e no Rogério. Então, e aí foi indo, né? Foi indo, porque eu comecei a escrever no Swimmer Up, isso foi, né, no começo dos anos 2000, e aí logo uma revista que, né, ela acho que durou pouco, né, ela era da Hammerhead, a Natação Hammerhead, a revista chamava, me convidou para escrever alguns textos, sabe? E aí eu ficava fazendo as coisas. Aí em 2003 ou 2004, acho que eu abri o meu blog, né, o que a gente já citou aqui, o Raia 4, foi que eu criei esse blog, eu colocava as coisas ali, e eu percebi que o pessoal gostava das coisas que eu escrevia, sendo que eu nunca imaginei, assim, que as pessoas fossem gostar dos meus textos, porque eu era um cara mais de exatas, sabe? Sempre na faculdade, no colégio, eu gostava das matérias de exatas, fui para um curso de estatística, então, né, eu nunca imaginei que as pessoas fossem, né, me valorizar por causa das coisas que eu escrevia. Mas acabou acontecendo, as pessoas gostavam de ver as coisas que eu escrevia, tudo. Aí eu comecei a escrever em revista, né, Natação Hammerhead, o blog, e aí eu fiz pela primeira vez em 2004, eu fiz um dossiê olímpico, que é o guia para a Olimpíada, o preview da Olimpíada de Atenas, que aí eu disponibilizei no Swimmer Up mesmo, e muita gente gostou. Eu lembro que o Pedro Monteiro, ele foi comentar, ele comentou. Pedro Monteiro, ele não classificou para aquela Olimpíada dos 200 borboleta, e ele foi chamado para comentar na Globo, né, as provas de natação. E aí ele tava, né, ele disse que ele estava meio
por fora, porque ele não classificou para a Olimpíada, não queria nem mais ver nada, assim, sabe? Aí chamaram ele e falou, nossa, vou ter que estudar. E aí ele falou que ele usou muito meu dossiê lá, e isso foi bem legal, porque mostrou meu trabalho para várias pessoas. E aí a coisa vai crescendo, né? Mas, por exemplo, eu não fiz o dossiê olímpico porque eu queria que alguém visse, que para gerar alguma repercussão, nada. Eu fiz porque eu quis, né? Eu fiz porque eu achava legal fazer o levantamento, os recordes, as estatísticas, os rankings e tudo, todas essas coisas. E aí foi indo, sabe? Aí me chamaram para escrever em algumas outras revistas, vocês devem se lembrar da Aqua Esportes, né? E algumas outras. Em 2007 eu fiz um dossiê do PAN, que também saiu no Swim It Up. Em 2008 o coach me chamou para fazer parte da equipe lá da Best Swim para os Jogos Olímpicos de Pequim. Eu também fiz um dossiê bem detalhado. Em 2009 o Sport TV me chamou para fazer um dossiê exclusivo para eles para o Mundial de Roma. E claro, as coisas, né, aí à medida que eu ia fazendo uma coisa, as pessoas iam vendo, aí outras pessoas iam conhecendo, tudo. E aí em 2010 foi que a Swim Channel foi criada. O Patrick, que é o, né, que veio com essa ideia. O Patrick já era um cara que eu já conhecia fazia algum tempo. E ele veio me chamar para fazer parte da equipe. Desde então eu estou na Swim Channel, desde 2010. Final de 2010, não vai fazer 10 anos esse ano. E aí foi, né? Pela Swim Channel eu consegui cobrir uma Olimpíada, né? Que foi a Olimpíada de Londres. E aí logo depois da Olimpíada de Londres eu passei a ser convidado para comentar as provas de natação do Sport TV. E aí isso fez com que o Sport TV me chamasse para cobrir a Olimpíada em 2016, então eu ficava participando de programas, Mesa Cedo Ondas, né, no Sport TV, lá no Parque Olímpico mesmo, e foi isso, né, então foi por isso que eu falo, né, quando a gente olha para trás, as coisas fazem sentido, as coisas que eu fazia lá no começo, sem nem saber o que isso ia dar, mas acho que isso é um pouco o resultado de quando você faz o que você gosta, né, as coisas acontecem naturalmente, assim, sabe? Eu não sei se eu me estendi demais nessa resposta, né? Mas realmente é que eu vou me lembrando das coisas e é bastante tanta coisa que aconteceu, né? Ali em 96, quando você começou a querer entender aquele lance de estatística, hoje muita gente te conhece como uma baita referência em estatísticas, né? E isso começou ali atrás com uma certa curiosidade e uma certa aptidão, já que você tinha para números, exatas, esse tipo de coisa, né? Só que assim, a estatística é algo muito complicado, assim, algo que poucas pessoas conhecem. Explica um pouquinho do conceito da estatística para a gente, para os ouvintes, para a gente entender melhor o que é isso, para depois, na hora que a gente perguntar mais de estatística, o pessoal já vai estar entendendo um pouquinho melhor, dar um pouco dos conceitos mesmo. Sei. Bom, a estatística é aquela ciência que se propõe a fazer a gente compreender os fenômenos de forma quantitativa, né? Fenômenos naturais de forma quantitativa. Quer dizer, eu faço uma comparação, talvez as pessoas achem exagerada, mas qual que é o principal objetivo da medicina, né? O principal objetivo da medicina, o objetivo final, eu não sei se os médicos vão concordar, mas é o que eu vejo, é fazer o homem ser imortal. É esse o objetivo, né? Porque é cuidar da saúde, é prevenir doença, é curar doença. Para quê? Para estender a vida, né? Basicamente é isso. E esse seria o objetivo final, assim, viver o maior tempo possível. Talvez o objetivo final da estatística seja prever o futuro, sabe? Seja prever o futuro, com exatidão. A gente nunca vai chegar nesse ponto, né? Assim como a gente nunca provavelmente vai chegar na imortalidade. Então eu colocaria que um dos principais objetivos, talvez o objetivo final da estatística, é fazer previsão de modo 100% acurado, o que a gente não consegue, mas à medida que a gente vai explorando e descobrindo mais técnicas e a ciência vai se desenvolvendo, a gente consegue fazer mais projeções e previsões acuradas. Isso eu estou dizendo não estou falando do esporte, não, estou falando no geral.
Então, basicamente é isso, né? É entender os fenômenos naturais de forma quantitativa, de modo com que a gente possa tomar decisões de maneira mais adequada, né? Minimizar os riscos e visando sempre ter uma previsão mais acuradas, né? Olha, eu acho que essa foi a definição mais poética que eu já vi de estatística. Então, realmente, apesar de você ser de exatas, você tem realmente a veia aí de contar histórias, né? Muito legal. Mas já que a gente entrou nessa parte da estatística, eu queria aproveitar para pedir para você explicar um pouco um dos estudos mais recentes, que é aquele da probabilidade de vitória dos principais nadadores em Tóquio, né? Que você fez quando ainda seria 2020, depois refez, né? Com o adiamento, porque o adiamento tem um impacto também no resultado. Eu queria que você explicasse, porque eu vi alguns comentários de hater, né? E aí, às vezes, eu acho que o pessoal não entende o que é probabilidade, né? Que não quer, você não quer dizer que o cara que não tá ali não vai ganhar, ou que o imponderável não faz parte, né? Então, que a gente sabe que faz, né? Então, explica um pouquinho como é que é isso. Então, nossa, Bia, muito, muito, muito bom você ter trazido esse ponto, assim, sabe? Porque realmente é uma questão muito, até polêmica, assim, né? Polêmica para quem não tem um entendimento ideal. Era uma coisa que eu já queria ter feito, já é uma coisa que eu já vinha querendo fazer há algum tempo, porque em todo final, rodadas finais de Campeonato Brasileiro, sempre tem aquele, qual a chance do time ser campeão, a chance do time ser rebaixado, etc. Eu falava, bom, dá para fazer isso na natação, não tem a menor dúvida, tem como fazer, é só preciso sentar, pensar que metodologia usar e ter um pouco de tempo para me dedicar a isso. E aí eu consegui fazer isso. Então eu fiz esse estudo fazendo a projeção para os resultados da Olimpíada de Tóquio esse ano, né? E aí eu publiquei no Esportístico e depois até foi publicado na Swim Swan, que aí deu uma repercussão maior. E eu usei métodos estatísticos baseados em dados baseado em resultados reais que a gente observou no passado, sabe? Então, comparando resultados de 2014 e 2015 com 2016, o que aconteceu antes da Olimpíada de 2016 e o que realmente aconteceu na Olimpíada que podia ser explicado pelo que aconteceu nos anos anteriores. Então, foi, né, usando ali como base, né, os dados passados como base, para eu fazer o que poderia acontecer usando os anos anteriores agora, né, 2019, 2018, para ver o que podia acontecer em 2020. Então, usei, né, técnicas estatísticas, distribuições de probabilidades e fiz simulações, né, eu trabalho usando simulações computacionais, simulando resultados possíveis das provas, né? Então, em uma das simulações, por exemplo, o Caleb Dressel ganha o 100 metros livre. Na outra simulação, o Kyle Chalmers ganha o 100 livre. Aí, na outra simulação, o Morozov ganha o 100 livre. Tudo aí, no final das contas, eu vejo em qual porcentagem das simulações o Caleb Dressel ganha. E aí, sei lá, em 30% das simulações o Caleb Dressel ganha, então a chance dele vencer é 30%. E é mais ou menos parecido com o que se faz quando se calcula probabilidades em campeonatos de futebol. E aí, realmente, né, é aquela coisa. Eu fazer o cálculo e mostrar que um nadador tem 80% de chance de ganhar uma prova, não quer dizer que ele vai ganhar, né? Não quer dizer que ele vai ganhar. Ele tem uma chance boa de ganhar, mas não quer dizer que ele vai ganhar. Inclusive, o que quer dizer 80%? Né? Quer dizer que se aquela prova acontecesse 10 vezes, em 8 ele ia ganhar, em 2 ele ia perder. É isso, né? Ele tem 80% de chance de ganhar. Se a prova pudesse ser repetida 10 vezes, é isso que ia acontecer. E então, como na Olimpíada são 35 provas, né? São 35 provas disputadas, parece evidente, assim, né? Que esse 20%, né? Esse 20%, em algum momento ele vai acontecer, né? O nadador com 20% de chance de vitória, ele deve ganhar em um universo tão grande de provas, né? Em 35 provas. Porque se em 10, 2, o nadador com 20% de chance vai ganhar, imagina em 35, né? Em 35 provas vai ter mais ainda nadadores com 20% de chance de ganhar ganhando, né? Então, o fato de eu dizer que um nadador tem 80% de chance de ganhar, não quer dizer que ele vai ganhar. Aliás, quer dizer que muito provavelmente um nadador desse vai perder em um universo tão grande de provas assim.
Inclusive, eu até pus no texto que eu pus no Esportístico, na Olimpíada de 2016, a gente costuma lembrar muito das zebras, né? A gente costuma lembrar, nossa, o Tony Evin ganhou 50 livre, a Pernille Blume ganhou 50 livre, ninguém esperava, e a gente tende a lembrar dessas provas que as zebras aconteceram. Mas se a gente for colocar mesmo, se a gente for observar, na maioria das provas os favoritos ganharam, né? O Phelps ganhou, Kate Ledeck ganhou, Adam Pitt ganhou, Katinka Hosszu ganhou, Mireille Belmonte ganhou, Gregório Paltrinieri ganhou, todos esses nadadores eram favoritos antes da Olimpíada. Então na maioria das provas os favoritos levam mesmo, né? E essas probabilidades pequenas dos nadadores que, né, são menos cotados, elas em algum momento provavelmente um nadador desse vai ganhar, justamente pela própria definição de probabilidade, né, que eu passei aqui. Como a Olimpíada foi adiada, então fica um pouco difícil projetar para o que vai acontecer em 2021, porque é uma situação que a gente nunca viveu antes. Mas anteriormente, baseado nos resultados de 2018, 2019, só para citar alguns resultados aqui, eu tinha chegado que a maior probabilidade de vitória era do Adam Pitt, né, dos 100 metros nado peito. Ele tinha 97% de chance de vencer, o que eu acho que é meio indiscutível, né? Ele tem uma probabilidade tão alta assim, já que ele é muito à frente dos outros. Mas outros que eram bem favoritos eram o Caleb Dressel no 100 borboleta, com mais de 90% também. A Regan Smith, a americana, nos 200 costas, com 86%. O Christoph Milak, o húngaro, né, com 83% nos 200 borboleta. E a Kate Ledeck, né, com 72% nos 800 e 1500. Então, esses foram os nadadores que eu apontei como os maiores favoritos. E aí, bom, aí é muito número, né? Eu calculei probabilidade para todas as provas. Então, se o pessoal quiser dar uma olhada lá no Esportístico, o texto está lá ainda, né? Claro que essas contas vão precisar ser refeitas logo, quer dizer, no futuro próximo, por causa da mudança da Olimpíada, mas eu achei bastante interessante, sabe? Eu nunca tinha visto isso, né? Eu nunca tinha visto alguém fazer um estudo desse de quantificar as chances dos nadadores ganhar, e eu achei que os resultados foram bastante coerentes e interessantes, sabe? Takata, aí, agora a gente vai dar uma mergulhadinha nessa parte desses dados, desses estudos que você faz, mas eu queria que você falasse um pouquinho de o quanto forte esses tempos, né, do Adam Peaty, que você fez esse estudo específico da prova dele, né? O próprio Adam Peaty compartilhou esse seu estudo nas redes sociais dele, aí deu uma repercussão muito grande. Pois é, muito legal, né? Porque foi durante o Mundial do ano passado, em julho, né, de 2019, que aí o Adam Peaty ele bateu o recorde mundial. Quer dizer, você viu ele bater o recorde mundial na Olimpíada de 2016 com 57,13, que já foi um tempo absurdo, assim, né? Absurdo. Eu lembro de estar assistindo aquela prova e eu falava, não, isso não pode valer, né? Isso deveria valer, o cara nada. Não, foi ridículo. Eu gritava, assim, foi um negócio louco demais, assim, eu juro, eu normalmente tenho uma coerência de progressão de tempo, até por eu viver isso. Eu falo assim, ó, antes de 2020 ninguém nada nem na casa dos 57, né? Em 2020 talvez 57,9, né? Mas aí o cara quase meteu 56. Pois é. Não, e a sua projeção provavelmente estaria correta, porque hoje em dia tem gente que nada para 58 baixo ali, né? No máximo. E olhe lá. E olhe lá, né? Que é o bielorrusso, mas tirando o Adam Peaty, a sua projeção estaria corretíssima, né? Mas aí aparece um cara desse. E aí o cara fez 57,13, foi um tempo surreal, e aí no Mundial do ano passado o cara fez 56, né? E o cara fez 56,88, que é um negócio incrível. Ninguém nada abaixo de 58, o cara tá nos 56, uma prova de 100 metros, né? Então, aí foi o que eu falei, nossa, mas esse recorde é muito surreal. Como que eu consigo quantificar e comparar esse recorde com os outros? Porque, obviamente, né, a gente sabe que tem recordes que são mais fortes, mais difíceis que outros, e esse é um recorde incrível. E aí eu resolvi fazer essa comparação, e na verdade essa comparação foi baseada em um artigo que eu escrevi com uma professora da USP, que a gente publicou no começo do ano passado, justamente propondo
um cálculo de índice técnico, né, uma alternativa, um cálculo de índice técnico diferente do que a FINA propõe, né, que o índice técnico da FINA é só baseado no recorde mundial, sabe? Então para a FINA é como se todo recorde mundial tivesse o mesmo nível de dificuldade, o que a gente sabe que não é verdade isso, né? Então a gente escreveu esse artigo e aí foi baseado nesse estudo que eu fiz essa quantificação, né? Do quanto o recorde dele, que na verdade é basicamente a gente ver o quanto que quanto que o recorde se afasta do universo de nadadores, né? Com quem ele tá disputando. Então, obviamente, né? Se ninguém nada abaixo de 58, ele está lá no 56, ele está muito distante dos outros, né? E se a gente for comparar, por exemplo, uma prova, por exemplo, como, sei lá, o 100 costas masculino, que tem um monte de gente ali entre 52 baixo e 51 alto, e o recorde mundial é 51 alto, então fica claro, né, que o cara que faz 51 alto no 100 costas não é a mesma coisa que o cara que faz 56 alto no 100 peito, né? Então, porque o 51 alto não está muito distante dos outros, né, no 100 costas, mas o 56 alto no 100 peito está muito distante dos outros. Então a gente usou uma metodologia, né, chamada teoria de valores extremos, que justamente trata desses valores extremos, é bastante útil para calcular probabilidades, por exemplo, de enchentes, de terremotos, que são eventos, fenômenos naturais extremos, e um recorde na natação, um recorde no esporte é um evento extremo, né? Então a gente usou essa metodologia e aí a gente usou os dados, os melhores tempos da história de vários nadadores para fazer essa comparação. E aí eu fiz essas comparações, né, com as outras provas. E aí, por exemplo, né, esse 56,88 do Adam Pitt, se o recorde do 100 livre tivesse o mesmo nível de dificuldade, teria que ser 45,71, né, o recorde dos 100 metros nado livre. E hoje é 46,91, né? Então seria um segundo abaixo do recorde atual. Aí eu fiz essa comparação com todas as outras provas e isso foi legal, né? Porque aí eu perguntei para a Swim Swam se eles se interessavam. Eles falaram, não, vamos publicar. Assim, eles publicaram, o Adam Pitt viu e postou no Twitter, né? O que eu achei muito legal. E aí até a BBC lá da Inglaterra entrou em contato comigo para eu participar de um programa da rádio BBC, né? E aí isso acabou acontecendo alguns meses depois, sabe? Eu participei de um programa lá por telefone e aí foi muito legal mesmo, assim. Além do próprio resultado da pesquisa ter sido muito interessante, assim, teve essa repercussão, sabe? Chegou no cara e depois chegou lá na Inglaterra. Eu fiz do feminino também, não sei se vocês vão querer falar dos recordes femininos, porque depois eu fiz dos recordes femininos, né? E aí eu acabei, né? Qual que é o recorde feminino mais extremo? Aí eu acabei chegando num negócio que nem eu concordo. Qual que é? Tô bem curiosa. Não, a gente sabe que tem. Você já fez vários e eu super te acompanho ali, a Bia também, a gente gosta das coisas que você faz e mas tudo mais. Mas esse eu não lembro, viu, pra falar a verdade. Eu acho que eu lembro. Eu não vou falar porque eu posso Não, falar fala bobagem, aí, Danilo. Agora que você falou que lembra, fala, pô. Não, eu lembro de ter visto, mas eu posso estar me confundindo, entendeu? Aí eu não vou me queimar aqui publicamente, pô. É que do feminino eu não fiz na época do Mundial, porque no Mundial teve o recorde do Adam Peary, né? Teve o recorde também do Christophe Millar, do Jonas Borboleta, que foi surreal. Mas só que nesse Mundial teve mais recordes masculinos que femininos, né? O que foi um pouco o contrário do que vinha acontecendo nas últimas grandes competições. Então no feminino não teve aquele recorde espetacular, assim, né? Como teve, por exemplo, na Kate Ledeck na Olimpíada do Rio no 800, né? Essas coisas. Ou algum recorde da Sarah Sjoström ou tal, mas o recorde mais extremo que eu encontrei no feminino é o 1500 da Kate Ledeck, que ela bateu em 2018, né, de 15,20 e aí eu vi que é um recorde que corresponde mais ou menos ao mesmo nível de dificuldade do Adam Pitt no 100 peito masculino, né? Aí eu digo que eu não concordo muito com esse resultado, né? Não é que eu não concordo, né? Os números estão aí, né? Eles dizem o que os dados estão mostrando. Mas é que a gente sabe que o 1500 feminino, até agora, né? A gente não pode considerar o 1500 feminino no mesmo nível de dificuldade, por exemplo, dos 800 feminino.
justamente porque o 1.500 nunca foi uma prova olímpica. E, então, por exemplo, no ano olímpico de 2016, a Kate Ledeck não nadou o 1.500, né? Ela não nadou o 1.500 de uma maneira focando na prova 100%. Naquilo. Exato. Nem ela e nem outras, nem muitas outras. Então provavelmente essa distribuição dos tempos dos 1.500, ela não é tão comparável com as outras provas, sabe? Ela vai passar a ser quando a gente tiver a prova dos 1.500 na Olimpíada e a gente tiver uma regularidade maior nesse sentido. Concordo. Então o fato da Kate Ledeck ser mais extrema que as outras nadadoras, ser muito extrema, né, nos 1.500, talvez, né, tudo bem, ela é um fenômeno, não tenho a menor dúvida disso, mas pode ser que se alguma outra nadadora tivesse focado nos 1.500 de alguma maneira mais forte, essa nadadora estivesse um pouco mais próxima da Kate Ledeck, não sei, então é difícil. Por isso que eu digo que eu não concordo, que eu acho que o recorde dos 800 é mais difícil feminino. E é um recorde que ficou em segundo lugar, né? O recorde ficou em segundo lugar, o 8.4 da Kate Ledeck. Legal. O 200 livre da Federica é bem forte também, né? Mas acho que talvez ele realmente esteja mais perto de ser batido mesmo. Mas incrível, ficou ali com a Ledeck de qualquer jeito. E aí, o Danilo, ele ficou com vergonha de falar, mas ele me mandou no WhatsApp, acho que é o 1.500, então o Danilo acertou, né? Ai, tá vendo? Boa. Ele não quis se comprometer, né? Então, devia ter... Foi isso. Agora, eu queria perguntar uma outra coisa, Takata, levando em conta esse assunto da Ledeck, do próprio Adam Peary, né? O que você acha das comparações, por exemplo, como é que você compara um Adam Peary, que é um cara genial em uma prova, né? Porque ele nada o 100 peito, né? Tudo bem, o 50 também, que não é olímpica, mas na Olimpíada ele tem a chance de ganhar ali uma medalha, fora o revezamento, que é o 100, né? Como que você compara ele com, por exemplo, um Michael Phelps? É que o Phelps é muito extremo, né? Mas assim, a minha pergunta é mais... Como que você compara um cara que é muito bom em uma coisa e um que é bom em várias, né? E aí eu pergunto isso por causa eu queria saber sua opinião sobre aquelas comparações que são muito feitas, né? Entre, por exemplo, Bolt e Phelps e Mark Spitz. Como que você compara coisas tão diferentes, né? Pois é, né? Esse da comparação do Adam Peary com, por exemplo, um Michael Phelps ou um cara que nada muitas provas, assim, é realmente difícil, né? Eu, na verdade, nunca fiz esse tipo de comparação e nunca nem parei para pensar direito como fazer. Por exemplo, no final do ano, né? Vamos eleger o melhor do mundo. Então você vai escolher um cara que nada sem peito de maneira fenomenal ou um cara que ganha 3, 4 provas ali no Mundial, né? Realmente é um dilema, assim, acho que depende mais do que cada pessoa valoriza. Mas eu acho muito difícil fazer essa comparação em termos quantitativos, né? Em termos numéricos, em termos estatísticos, porque acho que não tem nem base de comparação, sabe? Porque, né, o que eu estava fazendo aqui, por exemplo, agora, né, no que a gente conversou, eu estava comparando recordes, né? Um recorde com outro, né? Coisas comparáveis. Agora, comparar o desempenho em uma prova com o desempenho de 4 provas... eu não sei, assim, eu particularmente, eu gosto muito desse tipo de comparação, sabe? Eu gosto muito desse tipo de comparação, eu gosto muito da comparação de nadadores de diferentes épocas, de esportistas de diferentes esportes, inclusive se não houvesse a comparação de Mike Spitz com Michael Phelps, provavelmente, talvez a gente não tivesse visto o Michael Phelps ganhar 8 medalhas de ouro, né? É verdade. O Michael Phelps, ele era a obsessão do cara, né? Exato, era a obsessão do cara, e apesar dele não antes das Olimpíadas de 2004 e 2008, ele não verbalizava exatamente isso, né? Ele não falava, né? Eu quero passar o Michael Phelps, ele não falava, mas o objetivo dele era claro, assim, era óbvio que ele queria, né? E aí depois, claro, né? Depois ele falou, né? Que ele tinha aquilo na cabeça, tal. Então, se não fosse esse tipo de comparação, provavelmente a gente não teria visto um cara ganhar 8 medalhas de ouro na Olimpíada. E então as comparações, quer dizer, o esporte em si, ele a comparação é a ferramenta básica do esporte, né? Para você compreender, na natação você compara um tempo de um cara com o tempo de outro, quem tem o melhor tempo ganha. Então
Então a comparação é a ferramenta justamente de avaliação de performance, de desempenho. E aí óbvio, né? Aí você vai estendendo, né? Porque aí você vai estendendo para épocas diferentes, para provas diferentes, para esportes diferentes e tudo. Eu adoro listas, assim, sabe? Eu gosto muito de lista, de ver lista, os melhores da história do basquete, os melhores da história da Fórmula 1, tal. Adoro ver isso, sabe? Mas eu gosto muito dos argumentos que as pessoas apresentam para montar as listas. E aí que eu acho que é o diferencial que faz a gente ter um entendimento maior das coisas que aconteceram no passado, né? E como quantificar e como fazer essas relações, né? Eu gosto muito das listas né, e seus respectivos argumentos. Mas realmente, isso que você me perguntou, Bia, de comparar Adam Peaty com, sei lá, com o Michael Phelps, com uma Katinka Hosszu, por exemplo, né, que ganha 4 provas, 3 provas, é uma comparação, essa é uma comparação realmente dificílima, né, e eu não tenho resposta para isso, não. Esse é o tipo de comparação que eu acho que vai sempre ficar na área da visão pessoal de cada um, o que cada um mais valoriza, né, tem gente que prefere, a gente considera melhor um cara ganhar 4 provas, tem gente que considera melhor ver um cara destruir um recorde mundial que não vai ser batido por 15 anos, né? Então, acho que isso fica mais nesse aspecto do ponto de vista pessoal mesmo. Tá certo. E muito legal o que você falou sobre o Phelps e o Spitz, porque eu nunca tinha pensado nisso e particularmente, eu não gosto das comparações. E agora você me convenceu que se não fossem as comparações, não existiria o que o Phelps fez em Pequim. E assim, eu vou te falar por que eu não gosto, né? Porque acho que como você tem o lado dos dados e você tem muito o lado das histórias, eu acho que às vezes assim, por que eu não posso só exaltar o Spitz e o Phelps? Eu tenho que ficar comparando, né? Mas eu entendi o ponto. E realmente o esporte, ele é comparação, né? E aí, já que eu estou convencida de que... Pode falar. Não, é que eu queria só adicionar que eu até tinha pensado nisso, acabei não falando, mas essa questão de fazer as comparações é exatamente isso que você falou. Quando a gente faz as comparações, a gente não precisa enaltecer um para diminuir o outro. Não precisa fazer isso, né? E a gente vê muito isso, principalmente hoje nas redes sociais e tal. Quem que é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí o cara que acha que o Messi é o melhor tem que falar mal do Cristiano Ronaldo, né? O cara que acha que o Cristiano Ronaldo é melhor tem que falar que o Messi é pipoqueiro, né? Não, sabe, você não precisa disso, né, cara? Para você exaltar o Michael Phelps, você não precisa diminuir o Mike Spitz. Perfeito. Né, então, por isso que eu falei, né, eu gosto de listas que venham com, né, que tenham o argumento, que tenham o quantitativo, né, que tenha a justificativa, mas enfim, né, sempre que a gente faz essas coisas, a gente está discutindo lá no mais alto nível, então eu concordo com você, essa parte do que a gente vê muito hoje, né, a gente tem que falar mal de alguém? Não precisa, né? Perfeito. Precisa, basta enaltecer os dois, né, não precisa diminuir diminuir qualquer um, né. Mas dado tudo isso, claramente o Phelps é melhor que o Bolt, né? Tô brincando. Puxando a sardinha. Tô brincando, gente. Não, mas aqui no Simcast acho que não pode, acho que não precisa se filtrar não quanto a isso, né? Nem um pouco. Pois é. Mas, pô, claramente, assim, né, 2 gênios que a gente teve a oportunidade de ver nessa época, até uma fase muito legal do esporte, né, eu nem sei se isso é um acaso ou se isso tem explicações, da gente tá vendo tantas pessoas com uma dominância grande no seu esporte, né, então vimos o Phelps, não sei quando teremos um novo Phelps, se é que veremos, né, mas temos os tenistas, Nadal, Federer e Djokovic, tivemos no basquete também... E tivemos o Bolt, né? Então, uma fase muito legal para quem curte esporte. Sim, sem dúvida. Tem algum outro estudo que você gosta mais, assim, desses que você fez? A gente citou 2 emblemáticos aqui, mas se você quiser citar algum outro. Tem alguns que eu fiz. Tem um que eu achei bem legal, assim. Eu não sei se vocês chegaram a ver, que eu fiz a estimativa dos recordes mundiais, daqueles recordes mundiais que estão desde a época dos trajes, se eles tivessem sido nadados sem os trajes, né? Sem os trajes. Então, tem recorde aí desde 2008, 2009, com aqueles trajes tecnológicos, e aí eu tentei fazer uma estimativa de quanto seriam aqueles tempos se os nadadores não tivessem usado os trajes. E aí quanto que seriam aqueles recordes mundiais, né?
E claro, né, a gente tá envolvendo diretamente recordes brasileiros aqui, né? Porque a gente tem 2 recordes mundiais que são do César Cielo. E eu fiz esse estudo e achei bem interessante, assim, né? Claro, né? São só estimativas, né? Porque a gente sabe que os trajes, eles podiam melhorar o desempenho de um nadador mais do que o outro, né? Tinha nadador que sei lá, um nadador mais pesado, um nadador com mais músculo, mais gordura, que tinha um desempenho melhor que o traje, outro tinha um desempenho um pouco pior. Então, é claro que é uma estimativa média, assim, desses efeitos dos trajes, né? Aí eu fiz essa projeção, essa estimativa, e claro, né, os recordes do Cielo, eles já teriam sido perdidos, né? Quando o Cielo bateu o recorde mundial nos 50 livros em 2009, no final de 2009, que ele fez 29,1, eu fiz a estimativa de que esse recorde, de que o tempo dele seria equivalente a 21,46, né? 21,46. O que na época seria recorde mundial, tá? 21,46 seria recorde mundial. Mas aí esse 21,46 teria sido batido, né, aos poucos depois, né, 21,36, eu acho, do Busquet, depois 21,34 do Manaldu, e aí o Cielo bateria o recorde mundial em 2013, em Barcelona, em 21,32, né? Então, Bia, a gente perdeu a chance de ver um recorde mundial do Cielo lá em Barcelona. Pois é. Por causa dos trajes. Nossa, é verdade. Mas a gente viu na piscina do Pinheiros, pô. Não, sim, você perde um lado e ganha do outro, né? Mas de qualquer forma, aquele recorde do Pinheiros, ele seria recorde mundial, mesmo sem traje. Seria outra vez, na verdade. Isso, seria outra vez. Então eu achei bem legal esse estudo, né? E só 2 recordes mundiais daquela época dos trajes estariam vigentes até hoje, né? Que é o recorde dos 400 medley masculino, do Michael Phelps, que ele fez 4,3. Aí eu fiz como ele nadou de calça, com um traje que não era nem tão avançado, não era aquele traje o mais fechado, né, o inteiro. Ele nadou de calça e era em 2008, né, então, porque em 2009 que foram aqueles trajes inteiros de borracha, né, porque em 2008 era só placas, né, eram só placas. Então o Phelps nadou com o pior traje, digamos, né? Ele nadou com o pior traje e bateu o recorde mundial no 400 medley, então ele só pioraria um pouco esse tempo, né? Se nadasse sem traje, um traje usual, né? Iria para 4,4 alto e continuaria sendo o recorde mundial. E o outro recorde que continuaria sendo era o 200 borbo feminino, que é 2,1, recorde, nossa, surreal, né? E iria para 2,2 alto, porque essa nadadora chinesa também nadou com um traje não tão avançado, e continuaria sendo o recorde mundial. Seriam esses 2 únicos recordes daquela época, né, 2008 e 2009, que se manteriam até hoje. Esse estudo que eu achei bem legal, assim, sabe? Eu achei bem legal essas projeções. Eu fiz outros, né? Eu fiz as probabilidades do recorde do Cielo serem batidos em 2020, mas aí isso antes da pandemia, né? Eu acho que esses recordes vão durar ainda em 2020, os recordes do Cielo, mas tinha uma probabilidade razoavelmente alta do recorde dele cair no 100 livre, né? Porque tem os caras perto ali, o Dressel e o Chalmers, então eu calculei a probabilidade de 55% do recorde do Cielo cair no 100 livre esse ano, mas acho que vai, pelo menos mais um ano ele vai durar. E aí tem outros, né, mas eu já fiz de futebol, já fiz de basquete, eu tenho uma área lá no meu site que eu calculo, que eu vou atualizando a corrida pelo MVP, né, o melhor jogador da NBA, toda semana eu estava atualizando, sabe, pelas estatísticas, e o legal é que fazia bastante sentido o ranking que eu montei lá, baseado em uma técnica estatística, e claro, né, tive que parar, né, porque a NBA parou, mas é um trabalho, é um estudo que eu gosto bastante, assim, também, sabe, ficar vendo a corrida dos jogadores, assim, como as estatísticas deles variam, e quem que é o melhor jogador da temporada baseado nas estatísticas, e reflete bem, assim, a opinião da crítica, assim, em relação a quem realmente são os melhores jogadores da temporada, sabe? Então tem vários estudos, assim, sabe? Então, se quiserem ver, já fazendo propaganda lá, www.esportistica.com.br, tem bastante coisa lá. Com certeza. Como que você acha aí, né, que a estatística, o machine learning, pode ajudar no treinamento de natação, no desempenho, nos resultados? Né? Essa parte dos estudos estatísticos, claro, né, eles são cada vez mais, eles têm sido mais valorizados,
mas a gente tem técnicas específicas dentro de cada esporte, né? Obviamente que o que se usa na natação é muito diferente do que se usa no futebol. E na natação, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, assim, de alguns estudos, né, que, na verdade, são modelos estatísticos que se usam. Assim, um dos exemplos é justamente para balancear o polimento, né? O polimento. É só um exemplo que esse modelo pode contribuir, mas é que, bom, você, Danilo, sabe muito mais do que eu, né, que a gente tem aquele, né, o desafio de aceitar o polimento do nadador, né? Opa! Né, e a gente sabe, né, que se a gente ficar dando muita carga de treino para ele, o cara vai chegar cansado na competição e não vai nadar bem. E se por outro lado a gente tirar o pé muito antes, ele vai perder o condicionamento que ele ganhou durante semanas de treinamento e pode ser que ele não nade tão bem na competição. Então você tem que balancear ele começa isso. a destreinar, né? Exato, começa a destreinar. Então você tem que achar um ponto ali, e isso é específico para cada nadador, né? Para cada prova e tudo mais, para cada característica. E aí tem modelos que eles estimam justamente isso, né? Então, através de dados de treinamento, tempos de competições e mesmo dados fisiológicos, coloca ali no modelo a evolução, né, desses dados ao longo do período de treinamento, e aí o modelo ele estima duas curvas, assim, né? A curva que é a curva de treinamento mesmo, né? A curva de fitness, né? Que no inglês se dá o nome de fitness, né? Mas é a forma, o condicionamento físico, né? Do nadador, e outra curva que é a curva do cansaço, né? E aí, nesses modelos se define a performance do nadador como a diferença, né? Entre o fitness e o cansaço, né? A fadiga, né? Que eles chamam. Então, o condicionamento físico menos a fadiga é igual ao desempenho, né? Então, você quer que o condicionamento esteja lá em cima e que a fadiga esteja lá embaixo. Porque quando você faz um menos o outro, aí o desempenho vai lá para cima. Só que é aquela coisa, né? Durante o período pesado de treinamento, a fadiga está lá no alto, assim, né? O condicionamento também está lá no alto, mas a fadiga está lá no alto também. Então o desafio é você manter essa curva lá em cima do condicionamento e fazer essa curva da fadiga diminuir. E como que você faz isso, né? Para cada nadador você tem uma curva específica. E aí essa curva, essa curva através desses modelos, são modelos não lineares, um pouco complicados lá, você consegue, né? Você consegue estimar essa curva e fazer a projeção, né? Fazer a projeção, você coloca lá no modelo, eu quero fazer isso aqui com o meu nadador, né? Quero colocar tanto de carga de treinamento, tanto de volume, e as características do treinamento, aí ele estima, né? Essa curva do condicionamento e a curva da fadiga. E, claro, né? Para isso você tem que ter dados prévios do nadador, né? Você tem que ter acompanhado o nadador previamente. Mas tendo isso, você consegue, por exemplo, fazer uma projeção para maximizar o desempenho na competição. Eu tô assim, focando no polimento, sim, porque acho que é um aspecto fácil da gente entender, mas o modelo pode ser aplicado para, né, para várias outras coisas, né? Vai disputar uma competição no período intermediário ali, aí o atleta ele não vai polir, mas também eu não quero que ele nade tão mal assim, né? Então vamos ver como eu consigo balancear o treinamento assim, para ele não chegar tão cansado nessa competição e ele ter um desempenho razoável. E principalmente, acho que, sei lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, que os caras fazem a seletiva olímpica um mês antes da Olimpíada, um estudo desse tipo, um acompanhamento desse tipo seria muito importante, né? Porque você precisa manter ali o condicionamento do cara por um mês depois da seletiva olímpica para chegar na Olimpíada, o que deve ser um desafio muito grande. E essa é uma possível contribuição de um modelo desse tipo, sim, sabe? Eu vou fazer um comentário aqui, aí você até pode me corrigir, porque eu fiz uma interpretação e recentemente eu tomei contato, né, com um programa onde tem todas essas curvas e dados do atleta de fitness, de cansaço, de desempenho. Eu tomei contato com quem apresentou isso, foi inclusive o treinador Brás, que é do triatlon do SESI, né, da galera da Elite, que inclusive tem alguns atletas já classificados para as Olimpíadas, né, com ele.
Uhum. E ele mostrou esse programa, e aí ali eu tive uma interpretação disso que você está falando. E para mim, assim, ó, aí agora a hora que você me corrige se eu entendi errado, é um cruzamento paralelo de todos esses dados de controle e curvas de probabilidade diversas em cima do programa da periodização que o atleta tem na temporada, né? Mas para mim é um Verdade. paralelo. Periodização Uhum. junto com esses dados estatísticos e as análises para você fazer ajustes. É verdade. É que hoje em dia, né, a gente consegue ter acesso de uma maneira mais rápida e fácil aos dados, assim, né? Então, por exemplo, em análises biomecânicas, você pode, né, ter muitas variáveis ali, força da braçada do nadador, o ângulo que ele entrar na água, na saída, né? Frequência de braçada, você consegue medir tudo de maneira tão precisa e de uma maneira mais fácil do que a gente conseguia há alguns anos, que a gente precisa saber o que fazer com esses dados, né? Então a gente tem aquele volume de informação, e a gente precisa saber como fazer para, né, como aproveitá-los para resultar em uma melhoria de desempenho. É claro, né? Isso, a gente tem os modelos, né? Tem as técnicas, mas é óbvio, né, que a interpretação dos resultados do modelo e tudo tem que ser feito conjuntamente com o treinador, com o atleta, né? Porque vai muito além dos números, né? Tem, como você falou, tem características emocionais, né? Tem aspectos mentais que isso às vezes é difícil quantificar. Então como você falou, né? Isso junto com, né, um trabalho multidisciplinar mesmo pode contribuir bastante para essa melhoria de desempenho. Acredito nisso, sim. Legal. Vamos levar aqui um pouco, então, agora para a parte das coberturas. Então, o Takata já até citou, né, que a gente esteve juntos no Mundial de Barcelona em 2013. Foi até quando eu conheci o Takata pessoalmente. Foi um Mundial super legal, uma cidade incrível. Mas não foi a sua primeira cobertura grande, né? Você tinha ido para Londres no ano anterior, cobrir a Olimpíada. Conta como é que foi isso. Pois é, como eu tinha mencionado, né, eu sempre tive o sonho de eu queria assistir uma Olimpíada, né? Passado o sonho de disputar uma Olimpíada, que não deu certo, então eu queria assistir uma Olimpíada. E, assim, né, antes a gente, né, nesse mundo da natação, eu já tinha feito a cobertura de várias competições, mas sempre no Brasil, né, então, Copas do Mundo, o PAN do Rio em 2007, né, vários troféus, Maria Lenk, Troféu Brasil, José Finca e tudo. E aí acabou a Swim Channel. Eu já estava na Swim Channel em 2012, né? E aí eu fui credenciado pela Swim Channel e óbvio, é uma experiência fascinante, né? Vocês vão entender muito bem, quando eu digo que é a Disney, né? Pra gente é a Disney, é até melhor que a Disney. É muito melhor. Semana retrasada, acho, né, que a gente fez uma live com o César Cielo lá na Swim Channel, e ele falando que ele chegou na Olimpíada de 2008 e para ele estava lá no balizamento, assim, e o Peter Hogan Band estava do lado dele no 100 livre, e ele falava que para ele o Peter Hogan Band era o Mickey, né? Era o Mickey, que era tipo aquele cara que você não acreditava que existia, sabe? Sabe, a criança que vai encontrar o Mickey, né? E para ele era aquele cara, né? Então é mais ou menos isso também, sabe? Porque eu fui de um jeito muito melhor do que eu imaginava ir para uma Olimpíada alguns anos antes, né? Porque eu queria assistir uma Olimpíada, né? E aí eu fui para cobrir. E aí, né? Eu tinha acesso aos lugares em que tinham competições de esportes aquáticos só, né? Então eu tinha acesso ao centro aquático que tinha natação e aí eu podia também assistir as provas de águas abertas, né? Então polo aquático, saltos ornamentais, essas coisas, né? Nado artístico e a natação. E mas para mim já estava muito mais que suficiente, assim, sabe? Mas muito mais, assim, sabe? E aí foi uma experiência muito, muito intensa os primeiros dias, né? Porque no primeiro dia eu cheguei lá no centro de imprensa, aí falou, vai ter uma
vai rolar uma visita na Vila Olímpica para a imprensa hoje. Você está interessado para imprensa? Aí eu falei, pô, mas a imprensa pode entrar na Vila Olímpica, né? Aí eu falei, pois é, por algumas horas pode, né? Por umas 2 horas pode. E é só hoje, você quer ir? Eu falei, nossa, demorou, né? Aí eu fui lá, encontrei alguns brasileiros, inclusive, né? Conversei com o Albertinho, com o Ari, encontrei os treinadores. E aí era legal, né? Porque entra na Vila Olímpica e aí tá passando. Nossa, passa muita gente do seu lado, assim, que você. Nossa, pô, eu tava imaginando ver esse cara só nadando e o cara tá aqui do meu lado. Su Yang passou do meu lado, Anthony Irving, sabe? A Leslie Jones e o Ryan Lochte, né? O Ryan Lochte eu não resisti, porque eles pedem pra imprensa não incomodar os atletas, né? Porque você tá na casa dos caras, né? A Vila Olímpica é a casa dos caras, né? Então eles falam, a imprensa, por favor, respeite a privacidade dos atletas, né? Vocês estão aqui só para conhecer e tal, mas deixa os caras em paz, né? Mas quando o Ryan Lochte passou, eu tive que tirar uma foto com ele, né? E aí foi, porque isso aconteceu no primeiro dia, aí no segundo dia eu consegui ir para a abertura, né? Eu nem ia para a abertura, mas aí acabou sobrando o ingresso lá para a imprensa no Comitê Olímpico Brasileiro, no escritório lá, fui para a abertura. Aí no terceiro dia eu começou a natação, o Thiago Pereira ganhou medalha, né? Foi o dia da medalha de bronze do Thiago Pereira. Então, assim, sabe, as coisas foi muito melhor do que eu esperava, assim, né? E além disso, eu tenho a oportunidade de fazer a cobertura mesmo, né? De entrevistar os atletas, de ver como é uma Olimpíada mesmo, assim, sabe? O gigantismo de uma Olimpíada, que, né, a gente vendo pela TV, assim, e aí vocês estiveram na Olimpíada do Rio, vocês viram como o negócio é gigantesco, né? É um negócio muito, muito diferente, assim. Então foram dias muito intensos, assim, tanto pela cobertura em si, né? Porque a gente basicamente não dorme quase nada, né? Porque acaba as provas de um dia, você tem que ficar escrevendo e fazendo as coisas, você vai dormir de madrugada para acordar de manhã cedo no outro dia para ver a eliminatória já, sabe? É bem estafante, mas, nossa, é muito prazeroso. E além disso, conviver com gente da imprensa, assim, né? As pessoas que a gente já conhece, né? Que eu já conhecia, mas além disso você encontra outras pessoas trabalhando na imprensa de outros países. Por exemplo, você tá lá e aí passa o Graham Hackett fica do seu lado ali na tribuna de imprensa, sabe? E o cara tá lá fazendo os comentários, aí você vai lá, senta no centro de imprensa, tá lá o Rowdy Gaines, né, que é o cara da NBC, campeão olímpico em 84, do 100 livre. Então essa interação é muito legal, assim, sabe? Mesmo o Peter Hogenband que eu citei agora há pouco, ele estava em 2012 também como comentarista também, sabe? Então é uma coisa muito, muito, muito prazerosa e difícil de explicar, assim, né? Quando você quando você realiza um sonho mesmo, assim, né? De fazer uma cobertura desse tipo. E tem várias coisas que aconteceram nessa Olimpíada. Eu não vou me estender muito, não, mas foi incrível, assim. Realmente foi um sonho. 2012, assim. Eu até considero que em 2013, no Mundial de Barcelona, eu consegui fazer um trabalho melhor, assim, sabe? Mas a experiência de 2012 realmente foi inigualável. Você teve várias coberturas de vários grandes eventos, provas, você já viu recorde pra caramba, né, cobrindo ali ao vivo, né? Eu acho sacanagem falar uma só, né? Então, se você quiser falar 3, eu vou deixar. Tá? 3. Porque uma só eu acho sacanagem. Mas assim, de todas as provas que você viu ao vivo, quais foram as que mais te impressionaram ou que foram mais inesquecíveis? Talvez seja um pouco diferente eu falar de as provas que mais me impressionaram, as provas mais inesquecíveis, porque talvez inesquecível eu poderia, né, colocar a medalha de prata do Thiago Pereira no 400 medley, né, a medalha de bronze da Poliana nos 10 quilômetros, a vitória do Cielo nos 50 livre no Mundial de Barcelona, né, a dobradinha, né, da Poliana na Marcela no Mundial de Barcelona nos 10 quilômetros. Essas são inesquecíveis, com certeza, né, mas talvez não necessariamente as que mais me impressionaram pelos desempenhos, né, porque como você falou, eu vi recordes mundiais. Então uma prova que me impressionou muito foi o 200 livre de Londres, né, masculino, que foi a prova que o Yannick Agnel ganhou. E ele fez um 43, né? Se não fosse os trajes tecnológicos, esse seria o recorde mundial, né, da prova. E ele fez um 43, assim, ele não era um dos favoritos para ganhar a prova. O Ryan Lochte, que era o campeão mundial. E o
o Yannick Erdnell fez uma prova incrível, surreal, assim, sabe? Eu não esqueço até hoje os últimos 50 metros dele, assim, sabe? Quando vira para os últimos 50 metros, você fala, bom, agora o negócio vai, vamos ver quem, né, o Ryan Lochte vai reagir, tá o Sun Yang na prova ali, e tem final de prova bom, né? Vamos ver. E aí, de repente, o Yannick Erdnell coloca uma pena ali, sabe? O cara dispara na frente, e você fala, nossa, o que tá acontecendo, sabe? Quando o cara tá morrendo, o cara tem um final de prova daquele. Aquela prova me impressionou bastante, assim, sabe? Uma outra prova que eu fiquei muito impressionado, e aí, né, depois vendo o que ela se tornou, talvez não seja uma das provas mais relevantes da carreira dela, mas é o 400 livre da Kate Ledeck no Mundial de Barcelona, o 400, né? Ela nem bateu o recorde mundial naquela prova, mas é que ela tinha sido campeã olímpica no 800 em 2012, com 15 anos, e aí ela ainda estava, né? Ela estava despontando, assim, né? O Mundial de Barcelona era o primeiro mundial dela, então a gente não sabia o que ela ia se tornar, e 400 livre foi a primeira prova dela no mundial. Então, você não sabia direito o que esperar de um 400 metros dela. E ela nadou lá para 3,59 e baixou. Hoje a gente vê ela fazendo 3,56, né? Você fala, pô, grande coisa, 3,59, né? Mas é que na época, assim, você não. Foi um negócio impressionante, assim, sabe? Você vê aquela. Né, você vê ela nadar para 3,59, ela comemorou de um jeito até meio. Porque ela é mais fria, assim, né? Mas naquela prova ela comemorou de um jeito que você não costuma ver, né? Socando a água e tal. Então me impressionou bastante aquela prova, sabe? Eu fiquei bastante impressionado no Rio 2016 com duas provas em específico que foram sem peito do Adam Page, que a gente já citou aqui, e o 400 medley da Katinka Hosszu. O 400 medley da Katinka Hosszu me impressionou muito, sabe? Porque eu não imaginava que ela fosse baixar tanto o recorde mundial, sabe? Eu imaginava que ela pudesse baixar o recorde mundial, que era uma coisa que ela vinha tentando já fazia um tempo, né? Já fazia um tempo. E eu lembro que eu filmei essa prova. Eu lembro que eu filmei essa prova e meio narrando assim no celular, lá lá na tribuna de imprensa. E até hoje eu dou risada vendo a minha reação, sabe? Porque eu fico inconformado assim com o tempo dela, sabe? Eu fico inconformado mesmo, assim. Você fala, não, cara, não é possível um negócio desse. Isso aí deveria desclassificar, porque, pô, não pode, né? Não pode fazer esse tempo de 400 medley. Então, assim, né, talvez as provas que me impressionaram, claro, tem várias outras, né? Mas eu colocaria essa. Poderia colocar o do Cielo no PAN de 2007, que me impressionou bastante, do 50 livre, né? Mas o que me impressionou mesmo, aí sim, tipo, prova inesquecível, aí tem várias outras, assim, né, principalmente brasileiro. Uma prova que eu acho inesquecível é o 50 livre do Troféu Brasil de 95, que foi o primeiro Troféu Brasil que eu assisti, que foi a primeira vez que eu vi Gustavo Borges foi no Scherer, né, e o Xuxa ganhou a prova, né, o Xuxa ganhou a prova com recorde sul-americano. Eu não esqueço até hoje, 22,36 ele fez, que ele melhoraria um pouquinho no ano seguinte na Olimpíada de Atlanta e ficaria com bronze, né? Mas é bastante coisa mesmo, né? Se deixar, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro, mas para dar uma selecionada, acho que essa é uma boa amostra. Deu várias selecionadas aí, em várias épocas, inclusive. Genial, era isso mesmo. Legal, muito legal. Essa prova da Katinka, ela foi muito tensa, assim. Eu lembro que eu tava bem nervosa, porque eu gosto muito dela e ela não tinha medalha olímpica até ali, né? Ela era uma grande atleta, que era rainha da Copa do Mundo, campeã mundial, mas ela ficou em quarto em 2012, né? Inclusive, passaram de novo a prova, né? Lá nos Estados Unidos. Aí tem um vídeo da Beisel assistindo e comentando, que é uma prova bizarra também, que a chinesa dá um super final de prova e passa a Beisel e a Katinka perde no finzinho ali o bronze, né? Então, foi muito, muito legal essa prova da Katinka, ela ter finalmente ganhado a medalha, que eu acho que ela merecia, né? Ser uma medalhista olímpica e campeã olímpica, né? Que foi de um jeito assim, né? Foi pra não deixar qualquer dúvida, né? Exatamente. A primeira prova destruindo o recorde mundial, né? Sim. E desse, assim, acho que é o que você falou, né? A Olimpíada já é a Disney e tá nos bastidores é incrível, né? Eu nunca estive em cobertura olímpica, mas estive na do Mundial. Acho que tomara que um dia aí, enquanto você falava, já até mandei mensagem pra Carol, vamos voltar com a Swim, pelo amor de Deus, quero cobrir uma Olimpíada. mas acho que essa parte de
coletiva de imprensa, conversar com o pessoal, isso é muito legal, né? Quem foi o atleta mais legal, mais simpático, não sei, que você... desses bastidores, né? Uma entrevista legal, eu lembro de você indo entrevistar a Natalie Coughlin em 2013, né? Uhum. Mas, assim, quem mais Foi. te chamou a atenção, tanto em coletiva como numa entrevista exclusiva ali? Bom, teve alguns, né? Nesse Mundial de Barcelona mesmo, eu fiz uma entrevista com o Popov, né? O Popov eu fiz com o Ivo Felipe, que ele estava no lance na época. Fomos nós dois, aí a gente fez. Aí o Popov, ele me impressionou um pouco negativamente, assim, sabe? Meio mala? Assim, não por ser mala, assim, quer dizer, vou tentar explicar. Não é que... É porque, assim, como ele é russo, e os russos, em geral, eles têm um comportamento um pouco diferente, eles são mais eles vão mais direto ao ponto, assim, né? O que para nossa cultura, assim, às vezes pode ser considerado um pouco ofensivo, né? Mas ele vai direto ao ponto mesmo, assim, mas não exatamente por isso, né? Isso eu já esperava dele e tal. Mas pelas coisas que ele falava, assim, sabe? Até o coach, ele até publicou na época, né? Porque eu falei pro coach, né? O coach também ficou meio inconformado, né? Porque na época, falou mal do Cielo, né? Foi. É que a Rússia, a Rússia já estava numa época em que o escândalo de doping já estava vindo à tona, né? E aí eu perguntei sobre isso para ele, né? E ele era o vice-presidente da Federação Russa de Natação. E aí eu perguntei isso pra ele, e aí ele falou, mas que caso de doping? Eu não tô sabendo de nenhum, né? Eu não sei de nenhum. Eu sei que no Brasil vocês têm um monte, né? Do tipo, mas que mala, né? Aí depois, no final da entrevista, isso em off, né? Não foi bem na entrevista, mas foi o Ivo que falou alguma coisa do Cielo, né? E aí o Popov falou assim, o Cielo, aquele cara que ganha a prova não olímpica aí, ganhou 50 borboletas, grande coisa. Então falou desse jeito, assim, sabe? Eu falei, mas que cara mala, né? O bom que o Cielo foi lá e ganhou 50 livre, né? Logo depois. Mas eu achei, sei lá, né? Achei um pouco... Achei ele meio... Foi arrogante. Pois Essa é a palavra. Tudo foi arrogante e desdenhou do que é dos outros. Isso, tudo bem ele ser direto ao ponto, sem papas na língua, mas aí já ultrapassou o limite, né? E era um cara que eu gostava muito de ver nadar, acho que todo mundo gostava muito de ver ele nadar. Sem dúvida, isso é indiscutível, né? Mas aí você vê um cara falar assim, você fica um pouco, né? Eu fiquei decepcionado na época, eu lembro dessa história, óbvio que não do jeito que você sabe, que é muito mais o que aconteceu real, né? Mas foi meio decepcionante você ter o cara como uma referência na natação, no seu esporte, como um ídolo, né? Que era o meu caso ali, e ele ter esse comportamento. Mas isso valida que o desempenho não tem nada a ver com comportamento, educação, caráter, sei lá o nome que a gente pode dar, né? Pois é. E ele deu a medalha, né? E ele deu a medalha do Cielo lá em Barcelona. Foi ele que deu a medalha. Irônico, né? Toma essa. Mas uma entrevista que eu me lembro bem, assim, foi na coletiva, eu até fiz pergunta para ela, e me marcou, assim, pelo que aconteceu depois também, sabe? Na Olimpíada de 2012, foi com uma atleta que eu gostava muito, assim, tinha até um amigo meu que falava, mas você tá essa nadadora aí nem é lá grandes coisas, você acha que ela vai ganhar mesmo? Você tá valorizando muito ela, porque eu escrevia sobre ela e tal. Posso adivinhar? Assim. Não deu tempo. Já falei. Eu falei, gente, vai ser a Camille Muffat, certeza. Pois é. E ela tava nadando muito bem, assim, antes da Olimpíada. E aí ela chegou na Olimpíada, ela ganhou 400 livre. E aí na coletiva de imprensa dela, até fiz uma pergunta, né? Comparando, fazendo uma relação com o 400 livre da Lauren Manadou, que chegaram em 2004. E aí ela respondeu que ela estava muito feliz, a Lauren Manadou da inspiração para ela e tudo. E a Camille Muffat é uma pessoa mais fechada, assim, né? É uma pessoa mais fechada, mas você via que ela estava muito emocionada, assim, sabe? E claro, né? Foi uma entrevista que me marcou, assim, porque acho que foi a primeira vez que eu fiz uma pergunta numa entrevista coletiva, assim, sabe? Naquela Olimpíada. E ela falou super bem, assim, e tal, respondeu em inglês e tal, e eu achei muito legal, assim,
Inclusive, porque foi que ela ganhou 400, aí depois voltou pro 200, né? Ela ficou em segundo no 200. E aí quando ela foi pra coletiva dos 200, ela me cumprimentou, assim. Ela me viu, assim, me cumprimentou, do tipo, oi, tudo bem, né? Uau! Aí eu fiquei bastante feliz. Pois é. E aí foi o que aconteceu, né? Que ela faleceu em 2015 e tal. E aí, pra mim, isso deixa um negócio com um tom emocional maior por causa do falecimento dela, né? Até inclusive outro dia não, né? Quando ela faleceu, até o Patrick falou para mim que foi, puta, que pena, tal, não sei o quê, porque ela era muito nova, né? Ela era muito nova e o Patrick até falou, eu não descartaria que ela fosse voltar, sabe, a nadar, porque ela era muito nova, ela tinha, sei lá, 25 anos, 24 anos. Uma pessoa que eu achei muito simpática também foi o Peter Hogenband, que eu aboidei ele 2 vezes, não foi entrevista não, sabe, eu aboidei ele, assim, na área de imprensa, assim, né, em 2013 eu fiz isso, aí eu falei, pô, Peter, fala aqui, cara, fala do Cielo, né, pelo amor de Deus, fala do Cielo, e aí ele foi super simpático, ele falou, não, cara, o Cielo, pelo amor de Deus, o cara é genial, o cara tem que nadar o 100 livre, né, ele tem que nadar, eu quero ver ele nadar 100 livre, não só 50 não, ele nada muito 50, mas ele é, sabe, totalmente contrário do Popov, assim, sabe, então... eu gostei bastante assim do Peter Hogenband, assim, porque ele é uma pessoa muito, e a gente vê ele na TV, ele aparenta mesmo ser uma pessoa muito simpática, né? E eu confirmei isso com ele, eu confirmei isso pessoalmente, assim, sabe? Então essas foram algumas pessoas que me marcaram, sabe? Legal. Peraí, deixa eu só fazer adendo, porque uma pessoa que eu gosto muito de ver as entrevistas é o César Cielo também, sabe? O César Cielo, tanto na zona mista como na coletiva, ele é um cara que sabe verbalizar com muito poucos, assim, as provas dele, sabe? Parece que ele tá vendo da arquibancada a prova dele, sabe? E mesmo outros até, Michael Phelps, Ryan Lochte, esses caras, mesmo esses caras, eu acho que eles não conseguem descrever tão bem o jeito que nadou como o César Cielo, sabe? Porque às vezes a gente chegou no nadador e sai da prova, putz, preciso ver o que aconteceu, vou ver com o meu técnico. O Cielo não, o Cielo vai no ponto, assim, sempre vai, sabe? É um cara que eu gosto muito também de ver as entrevistas. Ele estava fazendo uma live essa semana com o coach lá, ele fez uma live com ele, e aí ele estava detalhando as provas dele. E ele realmente tem exatamente isso que você explicou. Ele nada a prova, ele se conhece tão bem, mas tão bem em todos os detalhes ali, ele é tão perfeccionista que ele sabe por que ele deu uma abraçada a mais ou a menos, por que a chegada foi um pouquinho mais longe ou não foi, ele sabe aonde que o breakout dele não encaixou, ele consegue ter uma inteligência motora ali, uma percepção de si próprio, um autoconhecimento técnico ali, impressionante realmente. Deixa só eu perguntar um negocinho aqui, Danilo, ainda, desculpa, eu tinha... Manda. Você aborda os atletas quando eles têm um resultado que decepciona eles? Então, por exemplo, você entrevistou ali o Cielo em Londres, que ele ficou em terceiro e ele claramente queria o ouro, ou mesmo o Bruno, que ficou em quarto ali por 2 centésimos. Você consegue conversar com eles? Porque assim, eu não consigo, por exemplo, né? Então, na Olimpíada de 2012, eu acabei nem conversando com o César e com o Bruno, né? Até o César Cielo, ele nem foi na entrevista coletiva depois da prova. Então, nem porque era meio difícil para mim, sabe? Que eu tinha que assistir a prova e aí descer lá para a zona mista se eu quisesse falar com alguém logo depois da prova, né? Mas aí se eu fizesse isso, eu ia perder a prova seguinte, né? Então, eu sempre dava preferência a ver as provas e cobrir em tempo real. E se desse, eu falava com eles lá na zona mista depois, lá no coletivo e tal. Então eu acabei nem falando nem com o César, nem com o Bruno depois da prova. Mas, por exemplo, eu lembro que eu fiz até uma pergunta para a Rebeca Soni na Olimpíada de 2012. Ela perdeu o 100 peito, né? Ela perdeu o 100 peito e ela era a favorita, né? Ela era a favorita. Ela ficou em segundo, perdeu para a Ruta Melutiti, né? Que apareceu do nada. Mas ela ficou em segundo e claramente ela não tinha gostado da prova dela, assim, sabe? E eu fiz uma pergunta para ela, sabe? O que ela achou da prova dela, tal, tudo. Então, eu, ao contrário de você, eu não tenho muito problema com isso, não, sabe? Eu não tenho muito problema com isso, não. Eu só sou um pouco contra,
sabe? Porque tem jornalistas, assim, que, claro, não são todos, aliás, é uma minoria, né? São poucos. Mas tem alguns que eles querem, sei lá, cutucar a ferida, assim, sabe? Eles querem, não sei, eles querem tirar alguma coisa do cara num momento que ele tá muito, muito, muito vulnerável, sabe? Que eu acho desnecessário, sabe? Que eu acho desnecessário. Mas, enfim, né? Por outro lado, né? Eu também acho que o atleta, ele faz parte do trabalho dele expressar o que ele está passando, o sentimento dele mesmo, né, numa hora complicada, né, depois de uma derrota ou de um resultado inesperado. Então acho que dá para balancear as coisas, né? Dá para balancear as coisas. Perfeito. E quando eu tenho essa oportunidade, eu tento ir mais pelo aspecto mais técnico, né? Sem explorar os sentimentos do atleta, porque realmente aquela não é uma hora boa para isso, né? Quando o cara tá feliz, aí você pode exaltar, e a felicidade do cara pode render coisas legais, coisas legais para ele falar, mas no momento difícil acho que não é legal, né? Agora indo ali para a parte do livro da Poliana, né? Que Uhum. você e o Hélio de la Penha escreveram, né? A Poli foi a nossa entrevistada número 1 aí, é queridíssima, Sim. amada por todos nós, tem uma história, uma trajetória magnífica, né? Não canso de elogiá-la como esportista e como pessoa. Pô, fala desse livro, desse projeto, desse trabalho. Pois é, foi muito legal, né? Porque há algum tempo, né, eu vinha assim cogitando a possibilidade de escrever um livro, né, voltado para a natação, mas eu não tinha ideia exatamente do que. Mas aí, né, teve a Olimpíada e aí a Poliana ganhou a medalha. Claro, né, conhecendo a história da Poliana, a gente sabe, né, a primeira medalha olímpica feminina do Brasil na natação, nos esportes aquáticos. E além de tudo que ela já tinha conquistado, né? Todos os feitos pioneiros dela enquanto nadadora, né? Como nadadora. Foi meio que uma ideia que eu tive assim de uma hora para outra, assim, né? Tava, sabe, quando vai vindo assim, eu falei, nossa, acho que eu vou escrever um texto sobre a Poliana na Swim Channel para falar de uns negócios. Eu falei, nossa, mas a Poliana merece uma edição inteira da Swim Channel, né? Não só um texto. Eu falei, não, a Poliana merece um livro, na verdade, né? Aí eu falei, nossa, é mesmo, né? Um livro. Puxa vida, acho que seria um momento ideal, assim, né? O momento ideal é a pessoa ideal. E aí sabe, no mesmo dia eu mandei um e-mail pro Sintra, né? Mandei um e-mail pro Sintra, falei, viu, tive essa ideia aqui e tal, o que você acha, né? Aí ele falou, nossa, pelo amor de Deus, nossa senhora, adorei, né? Pelo amor de Deus, me liga, vamos conversar, tal. Aí a gente conversou e aí né, que eu mandei um e-mail também pro Hélio de la Penha, que tem até um amigo meu que fala que isso foi o maior rolê aleatório. Pô, porque é Hélio de la Penha, né? mas é que o Hélio de la Penha, ele cobriu a prova de águas abertas lá no Sport TV, na Olimpíada. Ele tava lá, ele cobriu mesmo, né? E aí eu conheci o Hélio de la Penha lá nos bastidores. Eu já tinha conhecido ele antes, né? Os rei e rainha do mar e tal, mas lá eu conversei mais com ele na Olimpíada. E como ele é um cara que nada, né? Em águas abertas e treina lá em Copacabana e tem familiaridade, apesar de não ser, né? Nunca ter sido profissional, mas tem familiaridade, gosta, é apaixonado. Aí eu mandei e-mail para ele topou e aí foi bom. Agora só falta convencer uma editora, né? E aí foi que eu fui atrás de editoras, mostrando o projeto, porque em geral as editoras pedem que a gente já mande o livro pronto, sabe? Elas pedem que a gente já mande o livro pronto para eles avaliarem, para ver se vale a pena ou não. É isso que, em geral, esse é o procedimento padrão. Mas aí eu não tinha, né? Eu não tinha. Eu já fui e falei, o projeto é esse e tal, vou escrever e vou escrever o mais rápido possível para aproveitar o momento. E aí a editora Contexto gostou da ideia, a gente fechou com eles. Aí eu fui fazendo entrevistas com muita gente, né? Com a Poliana, o Sintra, os pais da Poliana, os amigos da Poliana, ex-técnicos da Poliana, né? Muita gente, assim. E aí eu terminei de escrever, né? Em 2017, tipo em março, assim, fevereiro. Aí é todo aquele processo de revisão, diagramação, editoração e tudo.
Aí acabou sendo lançado em julho. Foi um negócio incrível, eu achei, né? Porque a Poliana, como você falou, nossa, ela é, além de todas as conquistas dela, da história incrível, ela é uma pessoa, né, é uma pessoa incrível, né? Uma pessoa, todo mundo, pô, se alguém falar que não gosta da Poliana, essa pessoa tem problema, né? A pessoa não é, o problema, o problema não é da Poliana, o problema é da pessoa, né? Então teve o lançamento em julho, né, de 2017, que, né, todo mundo queria dar um abraço na Poliana, então foi uma ocasião incrível, assim, um dia incrível, aquele dia do lançamento, e é muito legal, porque ainda hoje, né, 3 anos depois, quase 3 anos depois do lançamento do livro, vira e mexe, assim, alguém me marca, assim, no Instagram, né, alguém que eu nem conheço, assim, né, me marca no Instagram, e diz, nossa, eu tô lendo esse livro incrível, tal, não sei o que lá, e me marca, né, porque eu sou o autor, e marca a Poliana, e marca o Hélio de la Penha. Aí eu acho muito legal isso, né, eu acho muito legal, porque, como eu tinha falado pra Poliana, claro, né, uma história como a dela, o meu objetivo não era contar a história dela por contar a história dela, né, mas, obviamente, contar a história dela para fazer as pessoas se inspirarem, para as pessoas terem aquilo como lição, como aquilo as lições de superação que você pode levar para a vida, e isso que a gente consegue tirar muito bem do esporte, né? Então é gratificante até hoje, assim. Então foi uma experiência incrível mesmo. Legal, e é muito bom o livro, né? Acho que faz muito jus à história dela, né? Porque as matérias são legais, reportagens são legais, mas o livro ele tem uma coisa que ele fica, né? Então ela realmente merecia um livro, né? Ela e toda a equipe ali, o próprio Sintra, né? Que a gente entrevistou também. Então foi bem curioso, assim, o episódio com ele falando... Ele claramente sente falta, né? E ele mesmo falou, né? Que ele ficava com gastrite, fisicamente era muito difícil treinar ela, porque aquela tensão, mas que agora ele sente falta, né, assim, então é uma história muito legal dos dois, né, então, incrível. Então, inclusive, até as pessoas até me falam, assim, às vezes, na época do lançamento me falavam mais, assim, que é um elogio, assim, mas é que assim, eu falo, nossa, o livro é tão legal que eu li em 2 dias. Aí fala, nossa, mas em 2 dias, pô, você já acabou, né? Pô, eu demorei meses para escrever, você leu em 2 dias. Não, assim, né? Porque a pessoa leu em 2 dias porque ela se envolveu com a história, né? E leu de uma tacada só. Mas é engraçado, né? Porque você leva tanto tempo para fazer um negócio. É que nem um esportista mesmo, né? O cara se prepara 4 anos para dar uma prova de 1 minuto, né? E eu acho legal essa comparação, assim, sabe? Óbvio, é claro que é um elogio, é óbvio que eu fico feliz com isso, né? Eu só tô fazendo um charme aqui. Não, mas entendi, legal. Bom, Takata, a gente já ficou aqui quase, acho que batemos o recorde de tempo, né? Nossa, pois é, né? Tá bastante tempo. Mas adorei. Nosso negócio é recorde. Adorei, acho que, adoro conversar de natação. Vou contar aqui uma história que eu pra finalizar, né, que eu e a Carol, quando a gente faz os textos ali no site, a gente tem uma piada interna nossa. Às vezes, quando a gente posta uma matéria, a gente tá, eu acho que é isso, mas eu tô ainda em dúvida de uns dados. Aí a gente fala, se o Messenger tocar aí, se tocar alguma coisa com mensagem do Takata, é porque você escreveu alguma coisa errada, porque ele vai perceber. Então, às vezes a gente fala assim, e aí, tá a prova de Takata? Tá, então pode postar. Então, só pra ilustrar aqui, né, que acho que você realmente é uma pessoa que sabe muito de natação, e o que eu acho mais legal, de novo, não é só a parte dos dados, né, é que você tem essa sensibilidade das histórias, então é muito legal conversar com alguém que ama natação tanto ou mais do que eu, então obrigada por ter falado com a gente, dividido tudo. Obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer enorme. Nossa, isso me deixa muito lisonjeado, sabe? Isso que você falou agora, nossa senhora, fico muito honrado mesmo. Eu que agradeço, foi uma honra enorme. Como a Bia falou, eu também adoro falar de natação e poderia ficar mais horas aqui falando, mas enfim, foi um prazer enorme. E de novo, parabéns pela iniciativa. Eu tô adorando os episódios do Swimcast, espero que tenha vida longa. Porque eu realmente eu já tinha pensado nisso, sabe? De que tem os podcasts que eu ouço de esportes, né? Eu ouço bastante o Cientista do Esporte do Prota, ouço alguns de
de outros esportes e tudo, mas, pô, você podia ter um de natação, né? Não há muito tempo eu pensei nisso. E aí apareceu o Swimcast, eu falei, nossa senhora, pelo amor de Deus, isso aqui eu preciso, já coloquei nos meus favoritos logo, e, né, e sempre que dá eu ouço, então continuem, sabe, é uma iniciativa incrível que faltava, e de novo, parabéns e muito obrigado pela honra de falar com vocês. Obrigado mesmo, é uma honra escutar isso de você e de alguém que entende e gosta tanto dessa natação aí da nossa vida, né? A sua simplicidade, a sua disponibilidade, assim, um negócio impressionante, né? Um cara, gente boníssima e cheio de conhecimento. E o conceito da Swincast é esse mesmo, é inspirar, motivar, dar voz, criar história, né, criar cultura esportiva, entre outras coisas aí, né? Só tenho a agradecer mesmo. Legal. Obrigado vocês de novo. Valeu, obrigado. Show.